Vamos então ao quadro Você Pergunta e o pastor Natanael Rinaldi responde, como sempre, e é claro, consultando a Bíblia. A primeira pergunta é da Valdelice. A Valdelice, pastor Natanael, é uma nova convertida e pergunta ao senhor o que é consagração. Consagrar significa dedicar uma pessoa ou algo a Deus. Tudo aquilo que é consagrado é dedicado para o serviço ao Senhor, para honrar a Deus, para a santificação do seu nome. Não é pouca coisa, é algo extremamente sério e profundo. A consagração de alguém ou algo não é algo automático, é realizada através de algum ato, como por exemplo, está em Mateus capítulo 6, versículo 6, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Então aí está um tipo de consagração logo pela manhã de uma pessoa que pode entrar no seu quarto e ali clamar a Deus, agradecer a noite, pedir a Deus e assim está tendo uma vida consagrada. Nem todos podem fazer isto na parte da manhã, porque tem trabalhos que começam muito cedo, ou tem que pegar condições também muito distantes do local onde trabalha, mas criteriosamente cada qual pode observar. Outras pessoas podem subir a um monte, como fazia Jesus frequentemente, e ali sozinho, deixando os discípulos de lado, ele orava ao seu Pai. E cada crente também pode ter esse momento que nós chamamos assim na linguagem evangélica, momento de devoção. É uma oração devocional, é uma leitura bíblica devocional. Quando estamos em casa, com tempo, à tarde ou pela manhã, ali está com a Bíblia aberta, lendo, estudando, consultando a Bíblia. São meios assim que fazem a pessoa dedicar-se mais a Deus. Então, temos aqui a oração como um tipo de consagração. Exemplo disso é quando se consagra algum pastor ou servo a Deus ao santo ministério. Eles são consagrados em um culto especial, num momento especial. A oração é sempre usada quando se consagra algo ou alguém, pois é através dela que nos colocamos diante de Deus esse desejo. E assim, sucessivamente, para uma crente nova, ela precisa ter cuidado de estar presente sempre nos cultos de oração, que às vezes se realizam 2 vezes na semana nas igrejas. Se ela não puder 2 vezes, pelo menos uma, esteja presente no culto da escola dominical, que se realiza domingo pela manhã, e à noite, no culto da noite. E assim, trabalhos que existam na igreja, ela não deve ser uma pessoa que se afasta da comunidade, mas que está sempre buscando a Deus particularmente e com todos os demais membros da igreja. Muito bem, a outra pergunta de uma pessoa aqui que não se identifica, ela fala: quero saber sobre a separação, divórcio de um casal que tem muitas discussões, brigas por bobeiras e é crente. É certo ou não se separar por estas coisas? Muitas perguntas de crentes sobre separação, não, pastor? Nós temos aqui no livro, na Bíblia, um capítulo que eu tenho mencionado frequentemente, 1 Coríntios capítulo 7, é exclusivo para responder perguntas dos cristãos daqueles dias de Paulo, que escreviam para ele fazendo perguntas de vários aspectos na vida conjugal. Por exemplo, na questão presente,
Eu leio em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 a 11, os cônjuges não devem deixar um ao outro. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Então, no versículo 10, Paulo mostra que a vontade de Deus para o casamento é que esse casamento seja até que a morte nos separe, como se falava antigamente. Também mostra que, às vezes, o relacionamento conjugal se torna tão insuportável que é necessário os cônjuges se separarem. E no versículo 11, portanto, Paulo não se refere ao divórcio permitido por Deus, causado por adultério, nem ao abandono de um cônjuge pelo outro, como vemos no versículo 15 desse capítulo 7. Pelo contrário, Paulo está falando da separação sem divórcio formal. Talvez isso se refira a situações em que o cônjuge age de modo a pôr em perigo a vida física ou espiritual da esposa e dos filhos. Em tais casos, é preferível que um dos cônjuges deixe o outro, mas que permaneça sem casar. E é inaceitável que Paulo fosse favorável à não separação de um casal em que um dos cônjuges vive sempre a maltratar fisicamente o outro e agredir os filhos. Então aqui está uma orientação de certos casais que vivem em frequente litígio e às vezes o marido vai ao ponto máximo de agredir sua esposa e agredir o filho. Numa situação dessa não dá para aguentar. É conveniente que a mulher se retire, porque aí está uma situação inaceitável. Muito bem. O senhor conhece o irmão Edson Bonfim? Conhece, né? Conheço. Ele ligou aqui, manda um abraço para o senhor, está ouvindo o programa e parabeniza aqui a equipe do programa, principalmente o senhor, que é o comandante aqui do programa Consultando a Bíblia. Muito obrigado aqui, irmão Edson Bonfim. Terceira pergunta: como pode um cônjuge crente ganhar o outro descrente? Todo aquele que reconhece Jesus como Salvador é transformado numa nova criatura. Se não é, deveria ser. Então, há de se aguardar um período de tempo em que isto aconteça. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A partir daí, a natureza pecaminosa é colocada sob o controle do Espírito Santo, havendo mudança de vida e de comportamento. Então nós lemos o apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 21 e 22, ele mostrar o que é um cristão nascido de novo, guiado pelo Espírito Santo e naturalmente produzindo frutos do Espírito. Quais são esses frutos? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. Se alguém não sabe o que significa esta palavra, ela tem o seu sentido de uma paciência muito grande. Costuma-se dizer, ele tem uma paciência de Jó. Jó é aquele homem do Antigo Testamento, tem um livro no seu nome, que teve uma paciência inigualável. Chegou ao extremo de sua mulher não suportá-lo mais,
e dizer-lhe como um conselho, renuncia ao teu Deus e morre, como quem diz, está num sofrimento atroz que fica esperando mais. E ele teve a oportunidade de dizer para a sua esposa, olha mulher, tu estás falando como louca. Perseverou, os seus amigos que vieram visitá-lo foram unânimes em criticá-lo, como dizendo, olha Jó, ninguém sofre do jeito que você está sofrendo se ele não tiver cometido pecados. Jó suportou aqueles amigos, e quem quiser saber o resultado de um homem paciente, é só ler o capítulo 42 de Jó, o último capítulo. Vê lá que Deus o abençoou ricamente, deu-lhe o dobro de tudo que ele tinha, deu-lhe filhos e filhas que uma vez morreram todos de quando caiu uma chuva e ventania derrubou a casa onde estavam reunidos. Então aí está uma pessoa que pode ter essa paz. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E esta palavra final, temperança, significa equilíbrio. É como disse Paulo, irai-vos e não pequeis. Chegou a um ponto de a pessoa ficar irada. Quais são as consequências? Podem acontecer duas coisas. Primeiro, vai xingar o seu oponente, vai ofendê-lo, e aí pode se dar briga. Ou então entra em briga de vez, como acontece no trânsito aí, dois carros se esbarraram, sai o motorista de um e de outro, tirar razões, quem tem razão, quem não tem. No final, o que nós lemos através de jornais, um vai para o hospital e o outro vai para a cadeia. Então, aí está um cristão de comportamento que produz o fruto do Espírito. E diz a Bíblia Sagrada, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. As obras da carne são manifestas quais são: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, dissensões, pelejas, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Lamentável pessoas que conhecem o Evangelho viverem na carne e viverem com numa situação degradante como estas que estou citando aqui, tirando da Bíblia Sagrada. Ligou agora aqui para a irmã Regina, para o programa, pastor Natanael, o Douglas Silva Ornella. Ele é da Igreja Assembleia de Deus e ele cursa evidentemente o curso, né, apologético, que é ministrado aqui pelo pastor Natanael todas as segundas-feiras, às 19h30. E ele quer saber quem escreveu o livro de Atos. Na Bíblia dele diz que foi Lucas. Afinal, foi Lucas ou Pedro? Pergunta aqui o Douglas Silva Ornella. Eu quero dizer ao nosso consulente que o capítulo 1, versículo 1, é igual ao livro de Lucas, a introdução. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então aqui está uma posição idêntica, naturalmente indicando que o escritor
do livro de Lucas, o médico Lucas, melhor dizendo, era tanto escritor de Lucas como escritor de Atos. E está dito no livro de Atos pelo apóstolo Paulo que Lucas quem escreveu este livro. Muito bem, irmão. Está aí a sua resposta. E a Rose? A Rose que quer saber sobre o fim do mundo, pastor Natanael, porque ela coloca aqui que Deus fez um concerto com Noé e falou: e eu convosco estabeleço o meu concerto, que nunca mais a terra seria destruída pelas águas do dilúvio. Em Gênesis 9:1 e no versículo 9:11, perdão, Gênesis 9:11 e 9:12, fala por gerações eternas. E hoje ela fala que vê muito asteroides, né, que passam raspando aí, meteoros, asteroides que passam raspando pela Terra, pelo planeta, e ela fica imaginando o que pode acontecer e gostaria de saber a sua opinião. Eu quero dizer à nossa consulente que eu vejo nessa posição de Deus dizer que não mais destruiria a terra, ele não estava dizendo propriamente que iria acabar com tudo, mas ele queria prevenir aos antediluvianos que, desse modo, ele estaria dando um tempo maior para o povo daquela época para viver e corrigir-se daquelas situações anômalas que estavam praticando, a ponto de Deus chegar a esse extremo para tirar aquela geração de pessoas iníquas e, através de Jó e da sua família, levantar um povo que pudesse servi-lo, o que nós vemos através do capítulo 19 do livro, vamos dizer, capítulo 12 de Gênesis, quando Deus fala diretamente com Abraão, prometendo dele fazer uma grande nação, enchendo a terra de pessoas ligadas à genealogia de Adão, onde haveria essa continuidade de um povo que estaria servindo a Deus. Agora, quanto à nossa terra, o terráqueo, nós não podemos nos admirar de que eventualmente não, que a Bíblia fala realmente da destruição da terra para uma nova terra que Deus vai criar. Isso está em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 5 a 13. Pedro declara que nos últimos dias surgiriam escarnecedores, pessoas sem compromisso com as coisas de Deus e dizendo um para o outro que os crentes dizem é bobagem, o mundo acaba para quem morre, isso aqui é assim mesmo. Mas está lá dito, eles ignoram que um dia, que 1000 anos para Deus é como um dia. Significando com isso que nós podemos dizer, mas o mundo nunca acaba mais, só que 1000 anos para Deus é como um dia. De modo que a nossa contagem não é feita igual à contagem de Deus. Tanto é que no grego existem 2 palavras gregas distintas. Uma delas é kairos, que significa o tempo de Deus contado de modo diferente do nosso. Agora, nós lendo a continuidade da carta de Pedro, a segunda carta, no capítulo 3, versículos 5 a 13, está escrito o seguinte, que pessoas que fazem pouco caso, que zombam, que escarnecem do que está escrito na Bíblia quanto à extinção da terra, diz o apóstolo Pedro, eles, os escarnecedores, voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água
e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, a terra e as obras que nela há se queimarão. E agora ele conclui dizendo: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, meu prezado irmão, meu prezado ouvinte, se você crê na Bíblia e admite que isto será a característica dos últimos dias, quando Deus estiver para destruir este mundo terráqueo, então fique de vigilância. E ele conclui então: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo tato e piedade? Por que não viver dentro do plano de Deus para você? Santidade, que é apartar-se das coisas que Deus detesta, não aprecia, e a sua palavra mostra isso. Então, aguardando, apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os elementos se desfarão, ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. E se você quiser saber como vai ser, você lê agora o capítulo 21 do livro do Apocalipse, e você vai notar lá a descrição da cidade celestial, dos muros da cidade, e você vai ficar estupefato o que Deus tem preparado para os que seguem o Evangelho. Coisas que nós hoje colocamos como coisa de grande valor, a rua vai ser calçada de ouro, pedras preciosíssimas vão estar nos portais cercando a cidade santa. Isso que a Bíblia fala para nós e para a nossa consulente também. Mas, pastor, pegando uma carona aí na pergunta da nossa consulente e na sua resposta, tem seitas que dizem que nós vamos viver para sempre no paraíso na terra, então isso está errado? É claro que está errado, da mesma forma que está errado dizer que por céu vão 144 mil pessoas. Para com isso. João, no capítulo 7 do Apocalipse, ele disse que viu uma multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, línguas, povos e nações. E alguém perguntou para ele lá do céu: quem são estes? De onde vieram? João disse: tu o sabes. Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, por isso têm direito à árvore da vida e poderão entrar na cidade pelas portas. Lavarão suas vestes no sangue do Cordeiro. Para você, meu ouvinte, eu pergunto: qual a razão principal que trouxe Jesus a este mundo? A razão principal foi dito por ele próprio: o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Agora, quando se prega outra mensagem, chega-se a outro resultado. Muito bem, irmão. Então fique atento aí a essas falsas doutrinas de viver para sempre no paraíso na terra,
porque o pastor Natanael já explicou aqui que um dia a terra deixará de existir e você, crente em Cristo, irá morar no paraíso celestial, na Jerusalém celestial, conforme o pastor aqui mencionou. Leia Apocalipse 21 e 22. O Leandro, da igreja O Brasil para Cristo, pergunta para o Senhor quem é o cavaleiro branco e quem é Jesus. Eu quero dizer que o nosso consulente Leandro, ele devia ter perguntado quem são os dois cavaleiros brancos. Porque nós encontramos um problema muito sério no livro do Apocalipse. Aparecem dois personagens montados, ambos em cavalos brancos. E aí surge o problema que as perguntas fazem. Por exemplo, no livro do Apocalipse, tem aqui no capítulo 6, versículos 1 e 2, apresentando o primeiro cavalo dos 4 que vão ser lidos em seguida. Primeiro cavalo branco e seu cavaleiro. Sabe quem representa? Alguém vai dizer, é Jesus. Não, 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 não. Está errado. Esse não é Jesus. Esse é o anticristo. A palavra anticristo tem 2 sentidos. Contra Cristo e parecido com Cristo. Ou seja, imitador de Cristo. Então, o Cristo vitorioso está no capítulo 19 do livro do Apocalipse, versículos 11 a 21, que passarei a ler para os nossos consulentes, e você vai julgar se é certo ou não. Diz aqui no versículo 11, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e eu que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E de sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Dá para conhecermos este cavaleiro com estes títulos? Quem é o Rei dos Reis? Quem é o Senhor dos Senhores? É Jesus. Então ele vai, aqui no capítulo 19, ele vai estar preparando o seu reinado milenial. E se você ler no capítulo 20, vai ver que nos versículos seguintes aqui do capítulo 20, vai notar que o anticristo e a besta vão ser presas e lançadas no inferno, não vão ficar 1000 anos. Agora, voltando para o capítulo 6, tem, seguindo esse cavaleiro branco do capítulo 6, fala deles, do que eles vão fazer e as cores que seguem. E havendo aberto o 5º selo, estou lendo o capítulo 6, versículo 3, ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê, e saiu um cavalo vermelho. E o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Então o cavaleiro segundo é de morte, é de guerra, é de sangue derramado. Havendo
Versículo 5. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz de um animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada e com fome, com peste e com feras da terra. Então aqui está, no versículo 4, cavalo vermelho, aliás, havendo aberto o 5º selo, ouvi dizendo: ele vê. Primeiro veio o cavalo branco, depois o cavalo vermelho, depois veio o cavalo preto e agora veio o cavalo amarelo, 4 cavalos que indicam o mal que descerá sobre a terra. E o cavalo primeiro é o anticristo, que vem de branco, para dar uma sequência de tudo vai ser paz, e ele vai então terminar com a terra quando Cristo volta para reinar. Conforme o capítulo 19, as características são dadas e aí está explicado o assunto. Muito bem, você está sintonizado no programa Consultando a Bíblia com o pastor Natanael Rinaldi. E o Roberto, pastor Natanael, da Igreja Vida Nova, ele anteontem fez uma pergunta aqui e gostaria que o senhor respondesse hoje. A pergunta é a seguinte: é correto fazer bazar no salão da igreja? Qual é a opinião do senhor, claro, baseado na Bíblia? Fazer bazar dentro do templo não ajusta a colocação, repetindo as palavras de Jesus, quando não estavam propriamente dentro do templo, mas estavam no terreno do templo, estavam ali os vendedores vendendo, e Jesus repeliu fortemente aquela situação, dizendo: não façais da casa de meu pai uma casa de negócio. Então, o templo, o local onde se realiza o culto, é um local sagrado. Sagrado por quem? Porque está escrito: 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus, ali eu estou presente. Ora, se Jesus está presente neste local onde está se realizando cultos, onde está se pregando sua palavra, onde estão cantando hinos, então não deve ser aproveitado posteriormente para objeto de venda de produtos que não tem nada a ver com o culto. Eu queria tomar a liberdade de fazer uma recomendação que fizesse em terreno da igreja, porque sempre fora do templo há locais assim, onde se guarda carro, onde serve de garagem. Ali pode se ocupar para esse objetivo que está sendo proposto, sem qualquer problema, porque o terreno ali pertence à igreja, mas não é um terreno usado com finalidades de adoração. Muito bem, Roberto. Você estava esperando a pergunta, a resposta, o pastor aí acaba de responder. Temos outras, mas pelo adiantado da hora, o pastor Natanael Rinaldi irá responder no próximo programa, se assim o senhor permitir, de uma pessoa aqui que não quis se identificar. Por que na Igreja Batista eles não falam em línguas? Eu acho que aqui tem Igreja Batista que também fala em línguas, mas tem umas que não falam, né, pastor? O senhor deve responder no próximo programa. Eu quero dizer o seguinte ao nosso consulente, que
nós temos as igrejas tradicionais e temos as igrejas pentecostais. E agora também já temos as neopentecostais, que teve fundação recente. As igrejas tradicionais ensinam, com base em 1 Coríntios capítulo 13, que ali fala que os dons cessarão, mas não há uma colocação devida a todo o texto. Então nós temos aqui, lendo a parte que é requerida, diz assim o texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 13, diz assim, o apóstolo Paulo: ainda que eu falasse línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada aproveitaria. Então ele dá as classificações do amor ágape, que é chamado amor de Deus, e aí ele começa então a entrar no outro assunto. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Estou lendo o versículo 8. Havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Então aqui está o versículo que é tomado como prova de que essas manifestações que existem nas igrejas pentecostais, elas haviam de cessar. Vou repetir. Havendo profecias, serão aniquiladas. Veja que o verbo está no futuro, serão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Agora o versículo-chave, versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que ou é em parte será aniquilado. E eu perguntaria, o que é o perfeito que nós estamos aguardando? Naturalmente, qualquer pessoa de menos conhecimento bíblico vai concordar conosco. Quem nós estamos aguardando? Nós estamos aguardando o Senhor Jesus Cristo. Ele voltará. E voltará, fará o quê? Diz a Bíblia, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. E estaremos sempre com o Senhor. Logo, não precisamos mais dos dons espirituais aqui na terra. Então, essa argumentação não tem base, segundo entendemos, para dizer que os dons eram presentes apenas para os dias apostólicos. É a nossa posição.